Nosso entrevistado de hoje é o economista Ricardo Amorim. Ele faz uma análise muito positiva da economia e da imagem que o Brasil tem atualmente no mundo. Mas para que o país se torne realmente competitivo, ainda precisa enfrentar muitos desafios, principalmente na educação. O Brasil tem um problema histórico de educação e eu não conheço nenhum país no planeta que tenha se tornado desenvolvido sem antes desenvolver as pessoas. O que significa investir pesadamente em educação. O Brasil não fez isso até agora. O que significa que a gente tirou um bilhete premiado de loteria, mas talvez a gente esteja fazendo o que a maioria dos premiados em loteria fazem, que é gastar o bilhete de loteria e na hora que ele acaba, você não mudou a sua vida, você simplesmente viveu um período maior. Esse é o risco para o Brasil. O que joga a favor do Brasil nesse sentido é que se esse movimento for tão longo quanto eu acredito que ele possa ser, porque as forças que impulsionaram o Brasil devem continuar, com altos e baixos no meio do caminho, mas devem continuar por mais 2 ou 3 décadas, a gente tem 2 ou 3 décadas, ou seja, uma geração para resolver o problema educacional, que é o que demora resolver. Você, infelizmente, o que dá para fazer leva uma geração efetivamente. E com uma vantagem. Como caiu o número de crianças em função da queda da taxa de natalidade, a gente tem 5 milhões de crianças a menos na escola hoje do que há 10 anos. Só que o investimento público nesse período, em função do crescimento de arrecadação do governo, aumentou mesmo com porcentagem do PIB. Em outras palavras, gastando mais e para menos gente, a chance que melhore é muito grande, ainda que tenha problemas de malversação de recursos, enfim. Então o que eu acredito é que a nossa educação vai melhorar. Se o suficiente, aí eu tenho lá as minhas dúvidas. Muita coisa mudou nos últimos 10 anos. O Rio de Janeiro é um estado que tem acompanhado o crescimento da economia brasileira. Com essa mudança, surgiu uma nova classe média. Como incluí-la? Essa população que chega na classe média, ela virou classe média, ela já é classe média do ponto de vista de capacidade de consumo, por renda e crédito. Mas ela não é classe média de formação, seja educacional, seja e mesmo de serviço de saúde que eles sempre receberam. Então eu acho que esses 2 eixos são fundamentais, mais saúde, mais educação, que são demandas dessa população. Isso vale para o Rio, vale para o Brasil inteiro. E tem 2 fatores específicos do Rio de Janeiro que aqui são mais importantes do que no resto do Brasil. O primeiro são as Olimpíadas. Quer dizer, as Olimpíadas, no fundo, são um enorme holofote, que pode ser para o bem ou para o mal. Só que eu acho que o Rio tem uma oportunidade. O Brasil, e o Rio em particular, não são conhecidos pela capacidade de organização. Eles são conhecidos pela festa, pela hospitalidade, o que significa o seguinte, as expectativas em relação à Copa no Brasil e a Olimpíada são: isso aqui vai ser uma grande festa, mais uma grande bagunça. Se não for uma grande bagunça, a gente tem a chance de passar para o mundo uma imagem: olha, o país mudou. O que significa, você pode fazer negócio com a gente, você pode confiar, porque agora as coisas funcionam aqui. E essa é uma oportunidade que o Rio, em particular, tem com as Olimpíadas. Agora, é uma oportunidade e um risco, porque a contrapartida é que se tudo for um caos, a imagem que se passa é essa: a Olimpíada não é nem boa nem ruim, ela é um holofote e ela ajuda a atrair investimento de infraestrutura que a cidade e o estado do Rio de Janeiro precisam. E o segundo aspecto é o pré-sal. O pré-sal deve gerar 250 bilhões de dólares em investimentos nos próximos 5 anos e sozinho ele gera direta e indiretamente 1 milhão de empregos. Parte importante disso está concentrada no estado do Rio de Janeiro. Então, o pré-sal é mais importante para o Rio, na média, do que é para o Brasil. E a Olimpíada nem se fala. A soma dessas 2 coisas fazem com que as perspectivas para o Rio sejam ainda melhores do que para a média do Brasil como um todo. As cidades do interior têm se destacado na economia brasileira com índices de crescimento muito maiores que as capitais. O responsável por isso no país é o agronegócio. Como o Rio acompanha essa tendência? O que faz com que o interior tenha crescido mais do que as capitais nos últimos 10 anos, as cidades médias do interior são as que mais crescem no Brasil, porque é onde rola a renda gerada pelo agronegócio e, em alguns casos, também renda gerada por expansão de mineração. O agronegócio no estado do Rio é pequeno em relação a outros lugares do Brasil, então isso tem um impacto menor. Por outro lado, mineração também é uma atividade importante aqui. Então você tem outros fatores que também ajudam. O que eu diria é: cada região precisa ver as suas vantagens competitivas. Eu estou pegando as que são mais comuns no interior, mas tem locais do interior que se expandiram, seja com telecomunicações, seja com logística, como é o caso de algumas cidades, principalmente em Minas Gerais, ou que mais? A gente tem a parte de indústria farmacêutica, que você pega no interior de Goiás. Enfim, aí é que eu acho que o interior do Rio precisa achar qual é a sua vocação. E esse provavelmente é o maior desafio.
É impossível pensar em crescimento econômico sem pensar em sustentabilidade, mas a gente só vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.